Olá mais uma vez, estamos aqui continuando as nossas videoaulas, continuando a nossa videoaula do sexto ano, e aqui continuando a nossa matéria do sexto ano, o que nós estamos falando na aula passada. Na aula passada nós estamos falando da sociedade romana, nós estamos falando aqui que Roma começa como uma cidade, do lado de um riozinho, do rio Tibre, e a partir dessa cidade ela vai se expandindo, ela vai passando pela monarquia, no qual ela conquista cidades, ela conquista os territórios que estão em volta dela, ela passa pela república, no qual ela vai ali conquistando a Península Itálica, depois nós temos as guerras púnicas, e ela vai conquistar Cartago e a boa parte do norte da África. Vamos para o Império, e no Império nós vimos ali que Roma vai se expandindo até conseguir praticamente todos os territórios da Europa, boa parte do território que hoje seria Inglaterra, para toda o norte da África e mais uma parte ali da Ásia, formando um dos maiores impérios, formando um dos mais importantes impérios da história da humanidade. Esse império que dominava o mar Mediterrâneo e transformou o mar Mediterrâneo numa via expressa, em uma estrada para a sua locomoção, para a sua movimentação de gente, mas também para o comércio. Ele ligou a partir do comércio toda a Europa, ao norte da África, parte da Ásia. Então nós temos ali um império que vai criar uma comunidade, vai criar uma sociedade ali em volta do Mediterrâneo, criando uma noção de unidade, criando uma noção de Europa, depois que nós vamos ter aqui, dessa cidade, dessa sociedade europeia, dessa União Europeia que nós temos hoje. Boa parte disso vai surgir a partir de Roma. E Roma, a partir do momento que vai conquistando esses territórios, eles vai estabelecendo o que nós chamamos de modelo romano. Esse modelo romano, ele vai vir da cultura romana, ele vai ser um legado que Roma vai nos deixar, que vai ser, em muitas partes, em muitos casos, vai ser aqui um modelo de cidade, por exemplo. A forma como nós construímos cidades, a forma como nós organizamos nossas cidades, vem aqui dos romanos. Roma, então, vai estabelecer um modelo de cidade que vai se espalhar por todo o Mediterrâneo, vai se espalhar por toda a Europa, vai se espalhar pela África, mas é um modelo de cidade que também nós utilizamos aqui no Brasil para construir as nossas cidades. A cidade no qual você está também utiliza o modelo romano, então nós vamos entender aqui, a partir da sociedade romana, como nós organizamos as nossas cidades. Essas cidades, então, elas são organizadas a partir do que nós chamamos de urbanismo, que é o que nós utilizamos, a forma como nós organizamos a nossa cidade. É como a forma, por exemplo, se você vai saber se você vai construir uma avenida ou se vai construir uma rua aqui, mas o urbanismo é a forma como você organiza a cidade, e os romanos vão ser exatamente uns especialistas nisso. Eles não são só um povo de conquistadores, eles são conquistadores, eles são um povo que vai conquistar uma quantidade de território imensa, mas também eles são um povo de construtores. Eles vão construir algumas das obras mais importantes, algumas das obras mais famosas que a humanidade já viu e vai ver ao longo das suas histórias. Então, nós vamos ter aqui uma sociedade que vai planejar a construção da cidade. Mas esse planejamento tem um detalhe muito importante. Esse planejamento tem um detalhe de que a cidade é planejada conforme a necessidade dos seus habitantes. Uma cidade é planejada para pessoas. Uma cidade é planejada para a necessidade das pessoas que vivem nela. Isso é um valor romano que fica para nós hoje. Cidade não serve para carro, cidade não é planejada para carro, cidade é planejada para pessoas. Cidade tem que servir para as pessoas que vivem nela. Isso é o valor romano, isso é a forma como os romanos constroem cidades. A partir disso, então, nós temos esse valor e esse modelo romano que vai se espalhar por todo o Império Romano e vai ser utilizado por nós como modelo de construção de cidades. Nesse modelo, nós vamos ter geralmente uma praça central. Nessa praça central da cidade, nós vamos ter o marco de fundação da cidade, que geralmente é um obelisco, ali é aquele negócio pontiagudo, bem alto, que fica no centro da cidade. Essa praça central da cidade vai ter duas coisas muito importantes. Vai ter o templo dos deuses, vai ter a igreja para você cultuar os deuses da cidade, e vai ter o fórum da cidade, o lugar onde você faz a justiça na cidade. Então, as duas coisas que são sagradas ali para a sociedade romana. De um lado, você vai ter os deuses da cidade,
a igreja matriz da sua cidade, a sé da sua cidade, e do outro lado você vai ter o fórum de justiça da cidade. Esses dois aqui vão estar na praça central da cidade ali. Verifique na sua cidade, provavelmente a nossa sua cidade também vai ter isso. Nós vamos ter aqui o fórum e nós vamos ter a igreja da cidade, bem ali, geralmente de cara para o outro. Nós vamos ter aqui também um modelo de casa, principalmente um modelo de habitação da cidade de Roma, que vai se espalhar também e vai ser utilizado por nós no nosso dia a dia. Os modelos principais aqui que nós vamos ter aqui é o modelo do domus e o modelo do insulae. O modelo do domus é a casa do rico. Essa casa do rico aqui é uma casa que vai ter os seus habitantes ricos, mas é uma casa que também vai ter que ter um espaço para os servos e para os escravos. Então nós vamos ter aqui uma casa que geralmente é em formato de um quadrado. Esse formato de um quadrado aqui, ele vai ser feito em volta aqui do átrio, que vai ser aqui uma zona que vai ter um jardinzinho, mas o átrio, a grande importância do átrio vai estar justamente nessa piscina que nós vamos ter aqui no centro. Essa piscina, essa água que vai ter aqui no centro, que vai ser utilizada pelos habitantes da casa, é uma demonstração de riqueza. Água é uma coisa rara, água é uma coisa essencial, então uma casa que nós vamos ter piscinas, nós vamos ter lagos internos dessa casa aqui, é uma casa que está demonstrando riqueza. E em volta então do átrio, nós vamos ter aqui as casas, nós vamos ter aqui os locais para você. Por exemplo, a casa aqui do domus, a casa do dono da casa, do senhor da casa, domus. Essa casa principal aqui é onde vai viver a família, é onde vai viver o senhor da casa. Nós vamos ter aqui outras casas, outros prédios em volta aqui do átrio que vão ser utilizados para armazém de alimentos, vão ser utilizados para armazém de objetos do domus, mas vai ser utilizados também como habitação dos servos e habitação dos escravos. Frequentemente o domus vai ter 2 andares, vai ter um andar aqui embaixo, um porão aqui embaixo, no qual eles vão colocar os escravos. Mas essas casas de rico, elas vão ter esse pátio central que vai ter ali a sua piscina, ou então alguns jardins, ou piscinas internas, uma piscina de água quente interna, que vai ser utilizada pelo domus, por exemplo. O domus, então, é o modelo de casa de rico. Agora, na cidade de Roma, como é que era o modelo de casa de pobre? O modelo de casa de pobre, então, era um predinho no qual você tinha ali diversos cômodos, em cada um desses cômodos vivia ali uma pessoa ou uma família dentro desse cômodo. Então, esses conjuntos habitacionais que nós construímos hoje, esses conjuntos habitacionais no qual você faz um apartamento pequenininho para a pessoa, aquele apartamento lá que você vai dormir e o pé fica para fora, esses apartamentos não foram inventados agora, foram inventados pelos romanos. Como é que você faz então? Você faz um prédio de 3 ou 4 andares. Esses prédios de 3 ou 4 andares então vai ter diversos cômodos. Cada um desses cômodos então vai ser uma família ou vai ser uma pessoa que vai morar nesse apartamento. Cada um desses apartamentos, então, se você for pela cidade de Roma, você vai perceber que a cidade de Roma, então, vai ter várias regiões dela, no qual você vai ter esses apartamentos aqui padronizados. Eles foram sendo reformados ao longo do tempo, mas boa parte desses apartamentos, que são habitações únicas para as pessoas, para os pobres de Roma, que foram construídas na época do Império Romano, ainda existem lá na cidade de Roma e podem ser verificados, podem ser visitados, podem ser uma atração turística para você se você for na cidade de Roma lá. Agora, Roma, então, a partir da arquitetura, ela vai inovar, ela vai ter inovações que vão ficar para nós e vão se estabelecer como uma moda, vão se estabelecer como algo que vai ficar para a engenharia até hoje. Então nós temos aqui o arco de volta perfeita. Esse arco de volta perfeita aqui, ele vai ser um arco que vai ser extremamente utilizado em construções, principalmente nas construções de igrejas que nós temos hoje aqui. Esse arco aqui, ele se baseia aqui justamente nessa pedra central, esta pedra central aqui que segura todo o arco. Ela é a pedra que vai ser o centro e se você retirar ela, o que vai acontecer é que esse arco vai cair completamente. Ela é aquela que sustenta todo o arco e que recebe toda a pressão de todo o arco. Da mesma forma, nós vamos ter aqui a nossa abóbada de berço. Essa abóbada de berço aqui, que faz, por exemplo, os corredores, no qual a pessoa vai transitar de um prédio a outro, que nós utilizamos hoje frequentemente, elas vão ser feitas principalmente nas casas de rico e nos prédios
nos prédios públicos romanos, para você sair de uma zona do prédio ou outra com uma sombra em cima de você, mas também no interior dos prédios, principalmente naqueles prédios no qual você vai ter um teto mais alto para ele ficar mais fresco, então você faz essa abóbada e geralmente o que nós vamos ter aqui é essa parte interna aqui inteiramente pintada com afrescos, com desenhos, para você fazer ali o embelezamento da casa, o embelezamento do prédio público. A partir disso, então, esses arcos, eles podem ser construídos aqui numa catedral, aqui, que vai ser construída aqui, uma das maiores catedrais que foram construídas ali entre o século VI ou VII. Nós temos aqui uma catedral no qual vai utilizar esse arco aqui, esse arco aqui central vai ter ali seus 25, 30 metros de altura, ou então você vai poder utilizar para formar andares de uma casa. Você vai formar um andar de baixo aqui da casa, no qual você vai ter ali a entrada das mercadorias, você vai ter a entrada dos escravos, você vai formar um andar superior para os servos, depois o andar de habitação do senhor e do domus, e em cima você pode fazer ali um mirante para você ter uma vista mais ou menos, uma vista assim, mas não muito bonita aqui, essa vista aqui para você ter ali o domus tendo ali, nessa vista ali, se você olhar na parte de trás do mirante, inclusive ele fez ali um jardinzinho de inverno para ele, então ele tem o seu jardim de inverno com a sua piscininha e a sua vista aqui para ele passar o tempo ali. Então, esse arco não só permite que você faça uma casa de vários andares, mas permite também que você faça uma casa que seja desse estilo romano, com as características do que é Roma, mas também uma casa que vai ter a possibilidade de você pintar ela, de você enfeitar ela completamente. Dentro, então, nós vamos ter aqui estas inovações, essa inovação dessa cúpula que vai ser utilizada principalmente nas igrejas. As igrejas, principalmente as igrejas mais antigas que foram construídas, elas são baseadas nos templos romanos. O templo romano é o primeiro modelo de igreja que nós vamos ter. E o cristianismo, quando surge no Império Romano, ele vai utilizar o modelo do templo romano. Então, se vocês pegarem as igrejas, no centro da cruz da igreja, né, você vai ter ali onde a noiva passa na igreja, onde vai estar o altar fica bem no centro da cruz, geralmente. Quando você chega no altar, se você olhar na parte de cima do altar, geralmente o que você vai ter aqui é justamente uma cúpula. Essa cúpula é imitada dos templos romanos. O que nós vamos ter então aqui são as igrejas, como por exemplo essas duas igrejas aqui, em uma das praças mais importantes de Roma, elas têm exatamente uma cúpula, e essa cúpula é onde fica embaixo o altar, e aqui em cima nós temos aqui o centro da cúpula, esse círculo que fica ali sustentando a cúpula. A partir disso nós temos então uma arquitetura que vai ficar como legado romano. Esse legado romano vai se espalhar por todo o Ocidente, por todo o Mediterrâneo, e a partir da sociedade ocidental, ela vai se espalhar para a nossa própria sociedade, para o mundo inteiro, no qual nós temos as construções mais importantes que Roma vai colocar para nós aqui. Algumas delas vão ser o Coliseu de Roma, nós vamos aqui ter o Panteão de Roma, e nós vamos ter aqui o Arco do Triunfo. Vamos dar uma olhada um pouquinho nessas construções então. Esse daqui é o Panteão de Roma aqui, que é uma construçãozinha pequenininha que fica ali no centro de Roma, é onde ficava ali o altar dos deuses, é onde ficava ali a estátua dos deuses romanos. Então perceba aqui o tamanho da construção, a pessoa aqui pequenininha aqui embaixo e a construção aqui pequenininha aqui. Então, pessoa, construção. Se você está querendo ter uma dimensão do negócio, então a construção é esta daqui e perceba aqui o buraco aqui que nós temos na cúpula, aqui bem no centro aqui. Esse buraco que nós temos na cúpula aqui, então ele vai ser sustentado por toda uma estrutura. Essa estrutura aqui vai ter como centro de sustentação justamente esse arco superior aqui. É ele que vai sustentar que a cúpula fique unida aqui. Mas é ele que vai permitir também que nós tenhamos aqui também o sol entrando dentro dessa cúpula aqui, que vai ter uma função muito importante dentro da religião, dentro da cultura romana.
Assim como Stonehenge e outras culturas, o que os romanos vão fazer então, a partir desse buraco que nós temos no centro aqui, é justamente utilizar esse buraco como um marcador do tempo. Nós vamos ter essas diversas janelinhas aqui, essas diversas estátuas de deuses que vão ficar aqui embaixo, que hoje foram substituídas por estátuas de santos, mas que na época da Roma Antiga eram estátuas de deuses, e essas estátuas, essas janelas aqui embaixo, marcam o tempo. Conforme as estações do ano vão passando, conforme os períodos do ano vão passando e a Terra vai se movimentando em volta do Sol, esse Sol aqui, essa faixa de luz que entra aqui no templo, ele vai mudando de janela em janela e vai marcando os meses do ano. Assim você vai marcando o calendário e você vai marcando, sabendo o período do ano no qual você está, a partir do momento que esse facho de luz aqui vai se movimentando dentro do templo. O Coliseu, então, ele vai ser o modelo que nós temos aqui dos nossos estádios, que nós temos hoje, os estádios de futebol que nós temos hoje, o Maracanã, por exemplo, e os maiores estádios que nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, o Morumbi, eles são feitos aqui com o modelo no Coliseu. O Coliseu era utilizado para espetáculos de teatro, para espetáculos de gladiadores, espetáculos de exibição de animais raros que eram trazidos de todo o império, mas eram utilizados para a diversão e para a audiência do povo. É a política de pão e circo que nós olhamos na outra aula. E o Coliseu aqui, ele chegava a ter um público de mais ou menos umas 90 mil pessoas. Então é um estádio pequenininho. Nesse estádio pequenininho que nós vamos ter aqui diversos andares nele, você pode verificar cada um desses andares aqui, então ele é formato de estádio, esse formato stadium, o que você tem no cinema, o formato de estádio que você tem no cinema, ele é baseado então no Coliseu. Esse formato no qual você vai ter diversos degraus e a partir desses degraus nós vamos ter aqui o local no qual a pessoa pode sentar e ela vai ter a certeza que ninguém vai estar na frente dela para atrapalhar a visão dela do espetáculo que está acontecendo aqui. Então, você vai ter aqui um andar aqui no qual nós vamos ter o espetáculo e abaixo disso aqui, nós vamos ter aqui o local onde que eles colocavam os gladiadores, onde eles guardavam os animais, para depois você ter ali um alçapão, você ter ali um local onde que você colocava a pessoa no elevador e ela saía aqui bem no meio do espetáculo, bem no meio da arena, para todo mundo ali olhar, verificar eles. Então você tinha abaixo do nosso tablado aqui, abaixo de um tablado de madeira aqui, você tinha aqui o local onde que eles guardavam as pessoas, onde eles guardavam os gladiadores, os escravos que iam morrer nos diversos divertimentos que eles faziam ali, os animais exóticos que eles iam mostrar ali. O Coliseu, então, ele vai ser essa estrutura que vai permitir a reunião, vai permitir a assembleia de pessoas, e a partir disso, essa última estrutura que fica aqui em cima, esse último andar que fica aqui em cima, inclusive, ele tinha uma cobertura que você podia estender e poderia fazer sombra para todas as pessoas que estavam aqui na arquibancada. Então, não só as pessoas iam assistir o espetáculo, mas elas iam assistir ao espetáculo na sombra, com uma estrutura que era feita justamente para fazer sombra aqui no interior de todo o Coliseu. O Arco de Triunfo, ele era uma tradição romana que foi passada para todos os povos do Ocidente depois. Nós temos Arcos do Triunfo, por exemplo, em Paris, se você for verificar ali. Nós temos Arcos do Triunfo em Berlim, na Alemanha também. Esse Arco do Triunfo aqui, ele marcava justamente isso, o triunfo. A vitória de uma conquista romana, uma conquista espetacular romana, no qual você fez uma conquista tão grande, você ganhou de uma forma tão espetacular que você registra essa grande batalha, você registra essa grande cultura, essa grande conquista num arco que vai ficar ali para todo sempre. Esse arco do triunfo aqui, por exemplo, ele está contando ele é inteirinho enfeitado, contando então a história dessa batalha, contando aquilo que aconteceu, o que foi feito, o que não foi feito, os personagens principais disso, e a partir disso, esse arco do triunfo ele está imortalizando a história dessa batalha, ele vai estar imortalizando aquele fato, aquele acontecimento.
O Arco do Triunfo, então, ele vai ser todo feito ali em relevo. Essas estátuas feitas aqui em relevo, do lado, na lateral e no interior do Arco do Triunfo, eles vão estar ali contando o que são os personagens principais, o que aconteceu nessa batalha, o que não aconteceu nessa batalha, o que foram se os escravos foram numerosos, não foram numerosos, se eles foram trazidos, se a maioria desses escravos era, como é esse caso aqui, mulheres. E a partir disso, as pessoas, qualquer pessoa dentro da sociedade romana poderia verificar aquela conquista, poderia compreender a história daquela conquista. O Arco do Triunfo, então, marca a conquista, o triunfo romano. Em uma sociedade de conquistadores, esta era o maior feito que um romano poderia fazer. Fazer algo, uma conquista tão grande que ele necessitaria, então, para comemorar esse arco, era feito, então, esse Arco do Triunfo. Para comemorar essa conquista, o Arco do Triunfo ficava ali para todo sempre. Nós temos aqui, então, teatros que do modelos do Coliseu ou outros modelos de teatros que vão ser feitos aqui, que vão se espalhar por todo o Mediterrâneo, os anfiteatros, que também vão se espalhar por todo o Mediterrâneo ali para assembleias da cidade, mas também para se formar teatros, peças de teatro para encenações da cidade, que vão se espalhar por todo o Mediterrâneo também. Nós vamos ter aqui uma grande tradição romana das termas de banhos públicos. Algumas casas de domos, algumas casas de ricos tinham uma termas interna, mas era muito comum na sociedade romana você ter uma termas ali, um local de água quente, no qual você tinha ali uma piscina que era aquecida, ou você tinha ali embaixo da piscina ali, eles colocavam uma fornalha para aquecer a água, e a partir disso você tinha água quente, no qual as pessoas ali iam fazer o seu banho, iam ali fazer o banho público, e as pessoas se reuniam para conversar e para passar o tempo muitas vezes ali. E você tinha os hipódromos, que eram as corridas de cavalo, as corridas de bigas ali, que eram também uma tradição romana. Tudo isso foi passado para o Ocidente. Se você olhar, por exemplo, a cidade de São Paulo tem um hipódromo, que é um local de corrida de cavalo, que já é uma tradição romana, que hoje ainda nós utilizamos. Fazer essa corrida de cavalo, fazer as apostas a cavalo, fazer as corridas de biga, hoje saiu um pouquinho de moda, mas as corridas de cavalo ainda estão aí. Agora, os romanos, então, eles vão deixar principalmente ali para nós essa cultura, mas no ponto de vista da arte, nós vamos ter aqui as esculturas que vão ser muito importantes, principalmente para o Renascimento. O Renascimento vai olhar para essa arte, vai olhar para essas esculturas romanas e vai resgatar essas culturas romanas. Então, a escultura romana, ela tinha dois aspectos. Ou você fazia essa escultura, que poderia ser um busto, ou poderia ser a pessoa de corpo inteiro, mas era uma escultura que era realística, era uma escultura que imitava o ser humano em toda a sua perfeição, em todas as suas formas ali, mas nós tínhamos também a nossa escultura, a nossa arte em relevo, que era utilizada principalmente nas paredes dos prédios públicos, mas também nas paredes das casas de ricos ali, para enfeitar os prédios, para enfeitar as casas públicas. Essas estátuas aqui, elas vão marcar então elas vão ser geralmente de grandes poetas, grandes generais, mas vão ser dessas pessoas, dessas personalidades que vão marcar a história de Roma. Esse daqui, um busto um pouco mais completo, uma pessoa está de meio aqui, mas também poderia ser uma estátua que está simplesmente enfeitando, mas está contando a história. Está falando, por exemplo, dos escravos que nós tínhamos ali em Roma. Ou então, nós temos ali os bustos que eram feitos dos generais para marcar a passagem do tempo dos generais, que vão estar em muitos museus de Roma aqui, e nós sabemos a aparência dos romanos, a moda dos romanos, como eles cortavam o cabelo, o que eles utilizavam, qual que era a roupa dos romanos, muito por causa dessas estátuas, muito por causa desses bustos aqui. Se você for algum dia para a Itália, a maior parte daquilo que nós vamos ter ali da cidade de Roma e da Roma antiga vai ser justamente essas estátuas aqui que foram preservadas ao longo do tempo. Algumas delas foram destruídas ao longo do tempo, justamente porque as pessoas tiveram a ideia fantástica de tentar reutilizar essas estátuas aqui. Então, porque se eu pegar essa estátua aqui, por exemplo, e transformar ela numa estátua de um santo, eu só preciso fazer uma camada em cima dessa estátua aqui, dar uma consertada no nariz, fazer um acertozinho, um acerto ali, e você transforma essa estátua,
de 2000 anos em uma estátua de um santo, por exemplo. Isso foi feito em muitos casos ali durante logo depois do Renascimento e nos períodos no qual você vai ter ali um período no qual a igreja não estava com tanta grana, por exemplo, e eles necessitaram de adaptar esses bustos aqui para eles se tornarem santos. Mas hoje em dia o que nós estamos tentando fazer, principalmente os museus ali, é recuperar esses bustos, recuperar isso daí, mesmo aqueles que foram destruídos. A partir de raio-x, a partir da tecnologia, hoje nós sabemos as camadas que foram feitas aqui, e nós sabemos, por exemplo, que estes bustos aqui, eles eram inteiros coloridos na época de Roma. A partir disso, nós tínhamos aqui as cores com o tempo foram saindo, mas naquela época nós tínhamos aqui um busto que ele inclusive era colorido para a pessoa ser o mais realista possível, e exatamente da cor da pele da pessoa, a cor das roupas da pessoa, toda essa parte aqui então era inteiramente colorida em cada um dos detalhes. Nós tínhamos aqui detalhes de roupa, detalhes de estampa, e a partir dessas estampas aqui, nós verificamos aqui qual que era a moda de Roma e como é que eles utilizavam as roupas naquele momento ali. Nós vamos ter aqui também uma tradição romana, que é a tradição dos mosaicos, que são você pegar um montinho de pedrinha, você juntar esse monte de pedra e fazer ali os seus desenhos, mas você também tem as pinturas que vão ser feitas aqui no interior das casas, principalmente nas casas de rico da cidade de Roma. Essas pinturas aqui, elas não só servem para enfeitar a casa, mas na caso de comércio, por exemplo, elas dão a função do comércio em muitos casos aqui. Essas pinturas aqui, nós sabemos que elas existiam muito por causa da cidade de Pompeia, uma cidade que foi destruída por causa de um vulcão, o vulcão explodiu, a cidade foi soterrada por causa desse vulcão, então ela foi preservada. Quando essa cidade ela foi ali descoberta e as pessoas retiraram essa camada de terra que o vulcão tinha jogado em cima da cidade, nós descobrimos então que os romanos tinham essa tradição de pintar o interior das casas. O interior das casas, então, era inteiro pintado, era inteiro decorado. Então, mesmo o local no qual os escravos ficavam, nós tínhamos aqui a decoração, nós tínhamos a pintura interna aqui, que demonstrava uma grande preocupação estética dos romanos, mas também demonstrava o quão rico e quão poderosa era a casa, conforme mais pinturas e mosaicos nós tínhamos no interior dessa casa. Esses mosaicos, como eu disse para vocês, eles podem dizer a função, nesse mosaico aqui, essa pintura, esse mosaico aqui, que fica no exterior de uma das casas de Pompeia, por exemplo, está falando que esta casa aqui é onde se vendia grãos, onde se vendia trigo, e nós temos aqui o local no qual eles armazenavam os produtos para mostrar para os seus clientes, e nós, atrás desse balcão aqui, nós temos o armazém no qual eles colocavam os seus produtos. Da mesma maneira, nós temos aqui uma casa no qual eles estão fazendo uma propaganda de uma mulher que está ali sentada e o homem chega e começa a conversar com ela. Então essa casa provavelmente era um prostíbulo dentro da cidade, era um local onde os homens ali iam se divertir ali com a nossa profissão mais antiga da humanidade. Mas nós temos também mosaicos que eram construídos no chão das casas, e nas paredes das casas. Esse daqui ficava no chão de uma das casas mais ricas da cidade de Pompeia, e ele contava, todos os mosaicos dessa casa aqui contam a conquista de Alexandre o Grande na Pérsia. Então Alexandre o Grande invade a Pérsia, conquista a Pérsia, e esse daqui é o mosaico que está contando a batalha principal do Alexandre o Grande, no qual ele está enfrentando o rei persa, e nós temos aqui no centro do mosaico, como característica, uma coisa bastante curiosa, no centro do mosaico é realmente o rei persa, e ele está com essa cara de espanto frente ao exército do Alexandre o Grande, que está ali sendo derrotado. Os cavalos dele ali estão batendo em retirada, os homens deles ali estão morrendo, e o rei persa aqui com essa cara de espanto aqui, bem ao centro. Agora, Roma não deixou só para nós questão de arquitetura, questão de urbanismo. Roma também nos deixou um legado na literatura. Nós temos muito daquilo que nós lemos, muito dos modelos daquilo que nós escrevemos, do qual nós falamos, vem de Roma. A nossa língua é uma língua latina, o português, o espanhol, o francês, são línguas latinas, elas vêm diretamente do romano. A organização que nós fazemos do pensamento, a organização de como nós falamos, vem do latim, então vem da cultura romana. Agora, os romanos também deixaram para nós também um legado. Esse legado
Ele vai ser na história, ele vai ser na oratória, ele vai ser na retórica, ele vai ser na filosofia. Para um romano, era muito importante uma pessoa saber falar. Falar bem era um valor numa sociedade no qual todo o conhecimento era transmitido a partir da oratória, a partir da história oral. Nós tínhamos uma porcentagem muito pequena da população que sabia ler. Então, falar bem, saber convencer as pessoas era um valor muito importante na sociedade romana. A partir disso, então, na história, nós vamos ter Tito Livio e Tácito. Tanto esses dois autores aqui, eles vão ser responsáveis por fazer a história do Império Romano, mas também por registrar boa parte das histórias dos povos que faziam parte do Império Romano. Então, boa parte daquilo que nós sabemos hoje do Império Romano, boa parte daquilo que nós sabemos da antiguidade, desses povos que eu falei para vocês nas outras aulas, vem desses dois autores aqui e de outros autores romanos que vão registrar essa história desses povos, vão copiar as histórias deles e vão viajar pelo Império Romano registrando a história de cada um desses povos conquistados e registrando a história do próprio povo romano, das conquistas do povo romano e das rebeliões, por exemplo, que aconteceram no Império. Nós só sabemos isso por causa desses historiadores que existiam naquele momento ali. Então, do ponto de vista de oratória, então, a arte de falar em público. Como falar bem em público? Se você quer falar bem em público, você vai ter que estudar dois caras principalmente. Você vai ter que estudar Cícero, você vai ter que estudar Sêneca. Esses dois caras aqui, Cícero, por exemplo, era um advogado, ele tinha que falar no fórum público e ele tinha que defender ali os seus clientes em público para convencer aquela população e convencer o juiz que estava sendo colocado ali de que ele tinha razão e que ele conseguiria defender ali sua pessoa que contratou ele. Então, muito daquilo que os advogados utilizam hoje para falar em público, muito daquilo que eles utilizam hoje para organizar a forma como eles vão defender o cliente deles, vem aqui de Cícero. Cícero, ele vai estudar essa retórica, ele vai estudar então essa arte de falar bem. Como é que você vai organizar bem o seu raciocínio para você conseguir convencer as pessoas, para você conseguir persuadir, para você conseguir conquistar as pessoas e falar: esse cara tem razão. Cícero vai ser um dos principais autores que vai fazer isso e todas as pessoas que vão de alguma forma estudar como é que elas devem falar bem, elas têm que passar por Cícero em algum momento. Tirando o fato de que Cícero escreve muito, muito bem. Então, se você quer ter uma boa leitura e conhecer um cara que escreve muito bem e demonstra muito bem as suas ideias, convence muito bem os outros, leia Cícero. A partir disso também nós vamos ter a poesia. Não foi ali Shakespeare e outros autores da Renascimento ali que criaram a poesia, que criaram ali as histórias românticas. Muito das histórias do que Shakespeare criou, ele estava baseado justamente nos poetas romanos. Então, Virgílio, Horácio, Ovídio vão ser autores que vão criar muito daquilo que nós temos hoje. Esse modelo, por exemplo, de uma história romântica, esse modelo, por exemplo, que você vai ver ali no novelinha, o casalzinho, que vai ter ali os seus desafios e depois no final da novela sempre volta. Essas histórias românticas que a gente praticamente nunca vê na vida real, mas vê toda hora em filme, muito daquilo que vai ser escrito e muito daquilo que nós vamos ver em filmes, em séries hoje, vai ser baseado nesses caras aqui. Esses caras, então, eles vão fazer poesias falando sobre a natureza, falando sobre o mundo, mas também falando sobre o cotidiano, falando sobre o amor, falando sobre a arte. Então, muito daquilo que nós falamos e nós pensamos sobre o amor, sobre a arte, sobre a sociedade hoje, esses daqui vão ser os primeiros autores, vão ser aqui nossos primeiros poetas, primeiros grandes poetas que vão ficar aqui para a posteridade. Agora, o legado romano que é essencial para a nossa sociedade vai ser justamente o direito. Não tem como negar isso. O nosso código, a nossa Constituição de 88, a maior parte dela é baseada no direito, no chamado direito romano. E o direito romano, ele vai deixar um valor para nós. Esse valor é que existe um direito privado e existe um direito público. Ou seja, existe as leis no direito que vão ser justamente aqui, essas leis aqui, que vão ser de direito privado. Então nós temos um aspecto da nossa vida, nós temos algo na nossa vida que é privada, que é do nosso indivíduo, e nós vamos ter aqui aspectos da nossa vida que são públicos, que nós fazemos no público. Então, nós temos coisas que são nossas. Então,
casamento, divórcio, contratos, testamento. Então, comprei uma casa, não comprei uma casa, comprei um carro, não comprei um carro, isso tudo é direito privado. Nós estamos falando de propriedade, nós estamos falando aqui dos direitos do indivíduo, do direito da pessoa. Enquanto que no direito público, nós estamos falando das leis relacionadas à organização da sociedade. Posso ir na rua, não posso ir na rua, que hora que eu posso ir na rua? Agora, por exemplo, tem que usar máscara, não tem que usar máscara, estou em isolamento, não estou em isolamento, tem quarentena, não tem quarentena, isso é direito público. A organização da cidade, a organização da sociedade no qual eu estou. Então, às vezes o direito público pode interferir no direito privado, como por exemplo agora, quando nós estamos numa pandemia aqui, o direito público, a necessidade pública de você conter o vírus do coronavírus faz com que você necessite falar para as pessoas, olha, agora vocês vão ter que maneirar e vocês não podem ficar saindo de casa toda hora. Ao mesmo tempo, o direito privado garante, por exemplo, que o Estado garante que a nossa sociedade não vá lá na sua casa e fale assim, olha, agora a gente vai ter que construir uma rua, agora você vai ter que sair da sua casa. O direito privado diz, não, a propriedade é minha, e a partir do momento que a propriedade é minha, se você quiser que eu saia dessa propriedade, você vai ter que me pagar para sair dessa casa, você vai ter que me pagar uma indenização. Mas primeiro você vai ter que demonstrar que é necessário mesmo fazer essa rua e que essa rua tem que passar pela minha casa mesmo. A partir disso, então, o direito vai ser algo tão importante que a maior parte das nossas cidades, o fórum da cidade, ele vai estar justamente na praça central da cidade. Então, onde nós vamos ter a justiça eleitoral, onde nós vamos ter a justiça de pequenas causas, toda aquela questão de direito, onde a gente vai ter o julgamento dos criminosos, vai estar ali na praça central. A praça central da cidade não vai ter só o marco de fundação da cidade, mas ela vai ter ali o nosso fórum, que está falando do direito da cidade, que está falando das leis da cidade, mas nós vamos ter ali no outro lado da praça, geralmente, a igreja, geralmente o local de culto dos deuses da cidade. Esse modelo romano que vai ficar para nós aqui, no qual a gente tem a igreja central da cidade e o fórum da cidade, um geralmente de frente para o outro, dentro das nossas praças centrais. Na cidade de Roma, então, nós temos essa estrutura aqui. Nós vamos ter o templo dos deuses principais da cidade. O Coliseu vai ficar lá no fundo, continuando a rua, mas nós vamos ter aqui os monumentos de fundação, as colunas de fundação e de história da cidade de Roma. Nós vamos ter aqui o Fórum da cidade e nós vamos ter aqui em volta, então, o Templo da cidade, os fóruns da cidade, que está tratando da justiça da cidade, e as colunas de comemoração e fundação da cidade. Isso daí é um modelo romano, mas esse é o modelo que vai ficar para nós, esse é o modelo das nossas cidades. A partir disso, então, nós chegamos aqui propriamente na religião romana. A religião romana vai ser um aspecto muito importante da sociedade romana, porque também vai ser um aspecto de unidade, vai ser um aspecto de união do império. Os romanos não eram só conquistadores, mas eles eram pessoas que eram muito habilidosas em adquirir, em chamar para eles aqui, em conseguir ali ocupar também culturalmente os seus povos conquistados. Então, nós tínhamos um processo de romanização. O povo conquistado ele se tornava romano. E esse se tornar romano também tinha como aspecto a religião romana. Os romanos eles eram politeístas, ou seja, eles tinham muitos deuses. E a partir do momento que eles tinham muitos deuses, os romanos não tinham problema nenhum em falar, olha, tudo bem, a gente conquistou você, Cartago, beleza, tá, vocês foram como povos conquistados, agora, a partir de agora, vocês são romanos. Então, os deuses de vocês, agora também são deuses romanos. Os deuses dos povos conquistados também, então, são romanos. Então, o que os romanos faziam? Eles adquiriam, eles chamavam para o panteão deles novos deuses. Esses novos deuses, com o tempo, se tornavam deuses permanentes do panteão romano e, às vezes, eles acabavam sendo esquecidos, eles acabavam desaparecendo. Mas esse grupo, esse panteão de deuses romanos, esse grupo de deuses romanos, ele poderia somar mais deuses conforme Roma fosse conquistando povos. Então, essa tolerância religiosa era um fator de união dentro do Império. Agora, como é que como é que surgiu a religião dentro do Império Romano? O primeiro aspecto que nós temos aqui é uma tradição romana, da religião romana, é o culto doméstico.
dentro dentro das casas, principalmente das casas de famílias ricas e de famílias tradicionais romanas, nós vamos ter aqui o chefe da família, que é o pater familia. O pater familia, esse chefe da família, ele é responsável por chefiar a família, por manter a família. Geralmente, a manutenção da casa e a organização da casa era a responsabilidade da mulher da casa. E o homem tinha a responsabilidade externa da casa de trazer a comida, de representar a casa. Mas dentro disso, o que nós vamos ter aqui é geralmente um altar. Esse altar vai ter o fogo dentro da casa. Esse fogo ele vai representar então os lares, ele vai representar ali os ancestrais da casa, ele vai representar o mané, que são os ancestrais, e os lares, que são os espíritos de proteção da casa. Então nós vamos ter aqui as divindades protetoras da casa. Essas divindades protetoras da casa então vão ter um altarzinho, que geralmente ali você tinha ali um fogo representando esse altar da casa. Você vai ter também os cultos públicos. Os cultos públicos não são um culto aos ancestrais de uma família, mas são um culto aos deuses da sociedade como um todo. Nesses cultos públicos, por exemplo, é que nós vamos ter o culto aos deuses que são da cidade de Roma, mas o culto aos deuses das cidades que foram conquistadas, dos territórios que foram conquistados também. Nós temos aqui como tradição romana, a partir do surgimento do Império Romano, também o culto à figura do imperador. O imperador é considerado como um ser divino na Terra, ele tem poder sobre todo o império, então ele é uma figura que é cultuada também. Ele é também uma figura que vai ser feitas estátuas, que vão ser feitos templos em honra ao cargo, em honra à pessoa do imperador. Agora, a religião romana, então, ela vai pegar, por exemplo, os deuses gregos, e a partir do momento que ela pega esses deuses gregos, nós vamos ter aqui Zeus, ela vai pegar esses deuses e falar, ó, Grécia foi conquistada. Se a Grécia foi conquistada, então, a partir de agora, os gregos também são romanos. E a partir do momento que vocês são conquistados, então, os deuses gregos agora são deuses romanos. Então, nós vamos adquirir. Nós vamos ali chamar para nós. Então nós temos ali os deuses da cidade de Roma, e a partir de agora que nós conquistamos a Grécia, os deuses gregos se tornam os deuses romanos. Então, antes era Zeus, agora vai ser Júpiter. Antes era Apolo, agora continua Apolo. Antes era Hefesto, agora vai ser Vulcano. Antes era Ares, agora vai ser Marte. Antes era Poseidon, agora vai ser Netuno. Antes vai ser Hermes, agora é Mercúrio. E assim vai. O que eles estão fazendo, então? Eles estão adquirindo deuses, e a partir dessa tolerância religiosa, eles mantêm a unidade no império. A religião também, então, pode ser um fator de unidade, como ela pode ser um fator no qual você vai ter brigas dentro do império. Quando a religião cristã surge dentro do império, a primeira coisa que acontece é que essa religião, primeiro, ela não é reconhecida dentro do Império Romano. Ela só vai ser reconhecida em 313. A partir do momento que ela é reconhecida como mais uma religião do Império Romano, como uma religião oficial do Império Romano, nós temos um problema, que é o cristianismo, ele não reconhece esses deuses. O cristianismo acredita na existência de um único Deus verdadeiro. E isso vai se tornar um problema para o Império Romano justamente porque ele foge desse esquema de tolerância religiosa que manteve a unidade do Império por 4 ou 5 séculos. E a partir do momento que o cristianismo não tolera outras religiões, o que vai acontecer é uma disputa dentro da sociedade romana entre as religiões pagãs, essas religiões aqui que não eram as religiões cristãs, e a religião cristã. A religião cristã tentando defender que só o Deus dela é verdadeiro, e as religiões mais tradicionais, as religiões mais antigas de Roma, falando que existem muitos deuses e todos eles são verdadeiros. O cristianismo, com o tempo, vai ganhando espaço, com o tempo vence essa briga com as religiões pagãs, e a partir disso o cristianismo se torna a religião oficial do império. O cristianismo, então, ele vai substituir essas religiões antigas, e a partir disso, os templos que eram antes dessas religiões antigas vão agora se tornar igrejas cristãs com o tempo. As tradições, os feriados que antes eram dessas tradições antigas, agora vão se tornar feriados cristãos. O cristianismo, então, vai substituindo todas as características, vai substituindo, então, todos os feriados, vai substituindo, então, todos os templos que eram romanos antigamente, e vai ganhando espaço até se tornar a única religião do Império Romano e dominar o Império Romano, para tentar agora ser ele o fator de unidade do Império Romano, mas aí o Império Romano já estava no fim.
aí o cristianismo vai ter que se espalhar pelos chamados povos bárbaros, aqueles povos que agora vão invadir o Império Romano e vão destruir o Império Romano. Desta aula aqui, então, de cultura romana, nós ficamos por aqui. Se não ficou alguma coisa clara, se por acaso eu esqueci de alguma coisa, por favor me mande um comentário, me mande um e-mail, eu respondo o mais rápido possível. Até a nossa próxima aula, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!